Ê! Ei! Mais fácil tocar tambor, né? Nossa, é. Nós somos da época, nós somos ainda da época do e-mail, né? Só tinha e-mail, né, Otávio? Não, 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 você está muito enganado. Nem e-mail tinha, era fax. É verdade. É fax. Era Isso fax. mesmo. Orkut, né? Por- Foi o primeiro ali que é. apareceu. Ei, Léo, que alegria falar com você, assim, quanta coisa que vem na minha memória, quantos anos. A primeira vez que você chegou para mim e falou lá nos anos 80, olha, tem uma erva, eu quero experimentar com você. Nós somos na cozinha lá do Espaço Holístico e você estava com ayahuasca. Naquela época, acho que nem podia mostrar muito. E você foi um desbravador, né, do Daime, da ayahuasca, do xamanismo. Muito, muito bom mesmo. Bom, Otávio, Otávio é o seguinte, Otávio, para mim, ele representou a minha entrada nesse mundo da nova era, porque eu, quando fui lá com ele, lembra que eu fazia um monte de curso, né, Otávio? Sim. Fazia um monte de curso, né? Mas eu me especializei em acupuntura, em auriculoacupuntura, né? E aí chegou um momento assim que ele falou assim, ô Léo, por que que você não começa a dar palestra, começa a dar curso, tal, não sei o que, você tem tanto conhecimento, tal, não sei o que lá, e eu lá, será? Então, não sei o que. Então ele fez isso comigo, gente, mas não foi só comigo, ele fez com muita gente. O Otávio, ele revelou muitos talentos desse segmento nosso aí, que não sei se a gente chama de nova era, nova consciência, né? Na época era nova era, a gente estava buscando a nova era, né? Mas você deixou um legado, Otávio, assim, que é maravilhoso mesmo, né? As pessoas que tocam você, que passam por você, elas realmente saem transformadas e ainda saem fazendo as coisas, não é? Você é um incentivador mesmo das pessoas fazerem as coisas, né? E, Eu agradeço de coração, né, por ter te conhecido realmente, grato a ser quem você é, sabe? E um querido do meu coração, que você sabe mesmo que você é. para mim também, Léo, nossa, e vindo de você, eu queria falar para o pessoal que eu que vou entrevistar hoje um pouco, que vou estar conduzindo o Léo nessa jornada e ele conduzindo vocês. Mas o Léo é um exemplo assim de onde pode chegar um terapeuta, né? Porque ele trabalhava numa multinacional que fazia cópias e nos anos 80 era muito comum você fazer cópias, xerox, cópia, enfim. E todo mundo tinha máquinas de copiador. E o Léo, ele era representante de vendas aqui em Santos, na Baixada. Ele voltava todo dia com Santana, lindo que ele tinha. Santana é um carro. E ele, Esquece do Santana. ele voltava e ele ia atender num espaço que chamava Renascer Holístico. Ele atendia umas 4, 5 pessoas com massagem, com aurículo. Então ele se dedicava muito, tanto ao trabalho dele, quanto de manager, CEO, né, como também de terapeuta. E depois o Léo começou a se especializar em cursos de comunicação. Ele seguiu um método, que era um método de palestras, enfim. E aí uma hora ele se soltou aí, né, foi o voo da águia dele. Aliás, talvez pouca gente saiba, o Léo ele tem dois ou três livros, Léo, publicados sobre xamanismo, né? Dois, estamos aí começando a escrever o terceiro. Ai, que E legal. estamos fazendo também a reedição, né? Do Voo da Águia e do Espírito Animal. O Espírito Animal agora eu publiquei lá, editei lá na Espanha, né? Agora esse mês passado aí, começamos na Europa agora com os nossos Ai, livros. que legal. Léo, então, antes de chegar nos animais, eu queria te perguntar umas coisas. E o que eu pergunto é curiosidade minha também, não é só uma curiosidade. Não é só para gerar uma entrevista, porque eu e o Léo não temos essas coisas. É conversa de irmãos, né? É, você chegou o momento que você falou, eu preciso formar multiplicadores de xamanismo. É isso que você faz hoje? Faço também. Primeiro a gente dá a roda de estudos, que é essa que eu vou dar aí no Money, né? E aí, se a pessoa se identifica com a metodologia e quer passar a ser um multiplicador dessa metodologia, gosto bem de deixar claro isso. Não é escola de locademia de xamã.
Não é isso. A pessoa vai aprender a trabalhar na roda medicinal e na formação de multiplicadores, ele aprende a conduzir as pessoas para que eles andem na sua própria roda. É diferente, né? Então, na verdade, nós ensinamos xamanismo. Ser xamã já é uma prática que não se faz em sala de aula, né? Já tem uma ligação espiritual, tem um chamado da alma, do espírito, né? Que a gente nunca pode saber, aqueles que sairão para a medicina, e também sempre é bom dizer que tem toda uma coisa bacana, assim, né? Que as pessoas gostam de ser, né? Alguma coisa, mas o xamã é aquele que foi até seu inferno pessoal. É um mito, é um Quiron, né? É um mito do curador ferido. Então as pessoas saberem também que tem tudo isso que envolve para você ser uma pessoa que abre, dirige trabalhos espirituais nessa linha do xamanismo, né? Porque são curas assim muito importantes, lida com, né, com situações assim bastante desafiantes também, né? Então precisa de um preparo e são anos mesmo para a gente poder dizer que a pessoa está pronta para conduzir, né, para servir, para essas coisas todas, né? Mas tem que ir lá no sua sombra, na sua sombra, né, da sombra da alma mesmo, para poder vir com o legado de poder transmitir, né? No teu caso, assim, eu acompanhei bem, né? Você tinha até posto de gasolina, né, Léo? Você tinha uma história de gasolina. Imagina que é uma coisa Que que o Léo memória que você tem, É, que memória. eu lembro de tudo. Estão falando que o meu som tá ruim, mas acho que é o meu som junto com o do Léo que acaba a combinação não ficando boa. Ele está nos Estados Unidos e eu aqui no Guarujá, imagina. E então o Léo ele passou por isso, né? Quando ele veio, quando ele começou, ele tinha uma vida super estruturada, casamento, posto de gasolina, um emprego do outro mundo, mas tinha um chamado para ele, né? Léo, qual foi a primeira vez que você tomou o Daime? Já era Daime ou era só ayahuasca? Porque eu lembro mais da ayahuasca. Eu comecei, na verdade, pelo Daime, lá na comunidade do padrinho Alex Polari, lá em Visconde de Mauá. Ah, você Que fez você gosta com ele mesmo. muito. Então eu comecei ali, junto com o Romeu. Lembra do Romeu? Romeu Graziano, lógico. Sabe como é que foi? O Romeu estava terminando a aula, que a gente fazia aula lá da Cleide, né? Cleusa ou Cleide? Aula de yoga. Cleide, né? Putz, eu não lembro, Léo, disso. Ela dava aula de Swasti Yoga lá no Holístico. A Kátia. É Kátia o nome dela? Olha aqui, só para você ver essa revista, eu estava fazendo uma live esses dias, de abril de 91, que fala de Tantra, que me entrevistaram, e a matéria foi do Romeu Graziano, que ele alavancou o meu trabalho. Ele fez eu ser conhecido no Tantra, o Romeu. Abril de 91. Que era o melhor jornalista da planeta, para mim, era o Romeu. Sim. É que fazia as matérias mais profundas, para mim, né? Sim, ele era daí ele chegou para mim, assim, no final da aula de yoga, assim, eu estava ainda espreguiçando, né? Ele chega por trás de mim, ele fala assim, Léo, lembra aquele jeitão dele? Léo, Léo, eu vou te contar uma história que seu Oxóssi vai pular 10 metros de altura. Eu falei, o que que é? Ele falou, você já ouviu falar do Santo Daime? Eu já tinha ouvido na televisão o Padrinho Sebastião aparecer, não sei se na Manchete, né? Teve Manchete na época, uma coisa assim, né? Eu falei assim, o velhinho lá do chá, né? Mas ele tá aqui. Ele falou assim, não, ele já morreu, ele faleceu em 90, mas ele tem uma comunidade ali, eu vou fazer a matéria do Daime. Daí eu falei, tô dentro. E aí foi aí que tudo começou, né? Uau! Aí foi Você, Léo, você começou como médium, não era? Você era ligado a Umbanda, não era? Mas eu era um médium, assim, eu não era um médium de incorporação, nunca fui. Minha família era toda umbandista, né? Eu era pequeno, minha casa era no centro espírita, quando era um garoto ali, 10 anos, né? 8, 9 anos. E aí eu dormia no quarto em cima, e embaixo fazia as macumbadas lá, meu pai, meus tios, minhas coisas todas, né? E aí eu ia lá, eu era louco para incorporar, eu via todo mundo incorporando, né? E eu não conseguia, sabe? Aí eu ficava sentado assim, fechava os olhos e falava assim,
Vem, espírito, vem. Pode entrar que eu tô pronto. Vem, espírito, vem. Mas os caras que passavam por mim falaram, não, esse cara não. Nossa. Eu nunca, eu nunca tive incorporação. Então eu trabalhei na linha do Ogan, do tocador de atabaque, do cantor de pontos, né? A gente fazia as comidas junto com meu tio, né? O Cedão de Xangô, que era também uma pessoa incrível, um médium incrível, né? Mas eu mesmo não incorporava. Os espíritos não me queriam para isso, né? E voltando, quando você usou o Daime a primeira vez, foi uma experiência assim, muito forte, ou você foi tendo um enamoramento aos poucos? Foi um arrebatamento místico dos mais fortes que eu tive na minha vida. Eu lembro que quando eu fui para lá, pode contar, não? Pode contar um Lógico. pouquinho. Então, tem uma hora que a gente toma o daime e depois fica bailando, né? Uma dança que a gente faz. E aí eu ficava virando pro Romeu, eu não estava sentindo nada, né? Daí eu falava pro Romeu assim, o Romeu tá batendo, e ele todo sério. Ô, Léo, fica quieto aí, então, não sei o quê. Não, eu falei que ele queria saber se tá batendo, eu tomei, não tá acontecendo nada, não tá batendo, tal, não sei o quê. E não aconteceu nada na primeira dose que eu tomei. Cara, Otávio, quando eu fui tomar a segunda dose, eu comecei a sentir, daí eu virava pro Romeu, o Romeu estava do meu lado, eu falei, Romeu, acho que tá batendo agora. Está batendo para você. E ele, calma, Léo, tá, não sei o que, ficar quieto aí, todo certinho, ele ali. E eu tava começando a ficar preocupado, sabe por quê? Porque eu não conseguia sentir minha perna do joelho para baixo. Então eu achava que eu ia cair em cima de todo mundo, porque as pessoas iam bailando para cá, eu bailava para lá, sabe? Eu zoei com o bailado deles ali, então não sei o quê. E eu comecei a ver que minha alma estava saindo do corpo. Eu falei, meu, eu acho que eu vou morrer. Daí eu saí dali, sabe, meio cambaleando, consegui sentar num banco que tinha lá. Eu me lembro que esse trabalho foi feito de dia por causa da madrinha Rita, né, que é lá do Amazonas, né? Então ela morria de frio lá em Mauá, né? Então fizeram o trabalho de dia. E eu lembro que batia o sol assim no meu pescoço. Eu falava assim: olha o sol, nunca mais vou ver o sol. Vou morrer aqui no meio desses fanáticos religiosos, aqui nesses caras, desses malucos, essas mulheres com essas cantilanas de igreja, bababá, bababá. E eu sentia que eu estava morrendo mesmo. E aí fiquei com raiva do Romeu na hora. Eu falei assim: se eu sair dessa, eu vou quebrar a cara do Romeu, vou dar uma porrada na cara do Romeu. Fiquei doido ali na hora. Até que passou um cara por mim, Otávio. São fiscais, né, que passam, né? E eu peguei, agarrei as pernas dele, cara. Assim, dei um agarrão na perna dele. Falei, ô meu, o que tá acontecendo comigo? Eu tô morrendo. Me leva pro hospital, pelo amor de Deus. Aí o cara chegou com a maior delicadeza, foi tirando minha mão das pernas dele, né? Falei assim, não, meu irmão, isso é coisa que você tem que passar mesmo. Fica tranquilo, fica com calma, que isso você tem que passar mesmo. E foi embora. Quando ele foi embora, eu virei e falei um palavrão assim, né? Sou filho da mãe, quer dizer. Como é que você me deixa aqui eu morrendo, não vai fazer nada? De repente teve uma explosão na minha mente, assim, uma coisa doida. Uma voz que falou assim, Léo, você tá assim porque você não se entrega. Relaxa, cara. Se entrega. E aí eu não tinha outra saída, né? Falei, já que eu vou morrer, vou me entregar de uma vez aqui, né? Eu peguei e me soltei. Quando eu soltei, Otávio, eu tive assim visões maravilhosas, incríveis da minha vida e de outras vidas. Me mostrou também meus defeitos, sabe? Que é isso que é importante também. A gente não vê só as belezas, né? Mas vê também o que está te mostrando ali, as coisas que eu tinha que corrigir. Foi me mostrando um monte de coisas, sabe? Então foi assim, ó. A primeira parte eu queria fugir. Na segunda parte eu já quis me fardar. Então foi muito rápido. Eu comecei em 7 de setembro, 19 de janeiro já estava fardado. Meu processo no Daime foi assim. Porque eu achava o seguinte, que se isso não me curasse, nada ia me curar na vida. E foi daí depois, em 92, que eu fui pro Peru, daí viver com ayahuasca, com um maestro, um Shipibo, né, o Mateu Arevalo, que era o líder espiritual da comunidade São Francisco de Pucallpa. Daí eu passei com ele uns dias, assim, muitos dias, uns 25 dias, assim, acompanhando ele nos trabalhos. E ele me deu as bênçãos para eu começar a servir a ayahuasca no Brasil. Foi ali que tudo foi começando. Na verdade, em 91, 92 que tudo foi começando. Nossa, que lindo. Eu ouço muito falar de você, né? Sempre te acompanho, mesmo à distância. E o que falam muito, assim, as pessoas que foram tomar o Daime, não sei se eu posso falar assim, esse termo, Verdade.
que você na tua igreja acolhe elas, que é muito bem recebido, que tem um cuidado. O próprio Armando, né, ficou muito com você. O Armando é um mestre meu e do Léo. Esse, então, importantíssimo para os dois. Você ainda tem a igreja de Daime, Léo? O pessoal da aula cheia. Não, na verdade eu sei, é mais para audiência. Eu estou fazendo o papel de entrevistador. Minha igreja no Itapecerica da Serra, né, onde a gente pratica todo o calendário do Santo Daime e também o calendário do xamanismo, o calendário sagrado, né, que tem a ver com as estações, com as 8 estações do ano. Então, isso que a gente faz ali. E, além disso, eu ainda faço viagens pelo Brasil para levar esse trabalho que a gente chama a Jornada Xamânica Voo da Águia. E depois eu comecei a viajar para o exterior, fui recebendo convites de pessoas que viram meu trabalho. E fui para muitos lugares, assim, fui para vários países da Europa, dos Estados Unidos, fui para Grécia, fui para Jamaica, foi assim uma... E já não, eu sentia que já não estava no meu controle. Eu estava sendo levado mesmo, porque como é que você imagina, por mais marketing que eu tivesse na minha vida, que de repente você é uma pessoa lá de Itapecerica da Serra e daí vai dar vai fazer uma vivência em Madrid, por exemplo, né? Que os europeus são um povo exigente com as coisas, com a qualidade e tudo, né? Então foi essa minha escola que eu já tenho 13 anos viajando, né? Faz 13 anos que eu viajo fora, como agora, por exemplo, né? 13 anos, um calendário quase que fixo Você está aqui na onde, Europa. Léo, agora? Agora eu estou aqui em San José, Califórnia. Eu vou desligar um outro som aqui, vamos ver se vai melhorar o meu som. Se eu estou com microfonia, eu deveria estar com outro celular ligado, né? Mas eu não estou. Engraçado. Deixa. Eu estou ouvindo perfeitamente, Otávio. Algumas pessoas que só não. Bom, Léo, deixa eu te falar uma outra coisa. Você é um experimentador, né? Teve uma moça aqui que falou que você não tem um ego grande porque você fala que não incorpora, né? Que hoje você sabe, né, Léo? Todo mundo fala com todos os ETs, com todos os guardiões. Uma pessoa falou para mim que Allan Kardec falou para ela que Chico Xavier não fez um bom trabalho e que agora ele ia ser o novo Chico Xavier. Agora é disso para pior, né? Então, você, claro, a gente tem humildade de saber o que é real ou não. E eu sempre achei que você era médium, porque você é canceriano, né? Câncer ascendente o quê? Assim, antecedente em virgem, que me dá vertigem. Virgem que é a terra. Agora, você, Léo, você saiu, eu lembro, você usou todos os tipos de ervas, você usou até o peiote, né? Porque naquela época nossa, a única referência de xamanismo, eu acho, era aquele livro Erva do Diabo. Não tinha nem livros muito sobre isso, né? Que era um livro do Carlos Castanhedas. Aí você ficou no Peru, você foi pesquisar vários estados alterados de consciência? Então, foi uma caminhada longa, né? Então, eu já tive experiência com peiote, com Jurema, com São Pedro, né, que é o Achuma, com folhas de coca, com várias... Bufo, Álvaros, que é um sapo também, né? Sim. E qual que é a mais forte, Léo? Olha na cabeça, porque a gente sempre quer o forte, né? Ou não tem isso, né, nessas ervas? Olha, eu vou te contar assim, as experiências mais intensas que eu tive com plantas de poder foi com a ayahuasca mesmo, foi com um daime, com a ayahuasca, que tem uns níveis de apuração bem forte, né? Mas eu ouvi falar também do iboga. Iboga eu não tive uma experiência com iboga, né? Iboga é utilizado pelos índios pigmeus lá na África. Esse trabalho tem vindo para cá também. Eles têm feito esse trabalho principalmente para pessoas com drogadição de drogas pesadas, assim, heroína. Você tem curado essas pessoas mesmo, né? Mas dizem que o mais forte é o iboga, né? Que eu não sei, porque para mim também, mais forte que o Santo Daime, para mim, eu já tô já bati no teto. Você fala assim, tem uma coisa mais forte que o Daime, você quer não. Já tô para mim. Você sabe que eu uso muito rapé, né? E eu tenho um rapé da ayahuasca, inclusive usei ontem. E eu tenho o rapé da Jurema, e eu tenho assim uma coisa para Jurema, com esse nome Jurema, com esse espírito que dizem que é uma cabocla, né? Isso me atrai tanto, é engraçado isso. E eu moro aqui em cima de
uma montanha e com relação ao mar, perto do mar. Agora, Léo, o Daime, né, ou Ayahuasca, não tem nenhuma relação com o xamanismo norte-americano. E aí eu fiz o teu curso online, aliás, teve uma aula que você deu de limpar o armário, que mexeu muito comigo, e você faz aquelas ligações dos 4 elementos. Aliás, era um novo astrológico, né, agora. Vai ter uma festa lá na Humana e Amor sábado, quem está vendo está convidado em Moema, que é o Ano Novo de verdade, que tem relação com o xamanismo também, eu acho. E aí você foi pesquisar, então, assim, o cachimbo, as tradições dos animais. Você teve com os Apaches, Léo, com os Sioux, com essas tribos, assim, bem que eu vejo em filme. Eu tive com o homem de medicina Lakota, nos Estados Unidos, né, quando eu fui buscar também as bênçãos para a Tenda do Suor e para o Xanumpa. Eu não represento nenhuma tradição, Otávio, no xamanismo. A única a tradição que eu posso dizer que eu represento é o Santo Daime, né? Então, o meu voo no xamanismo é solo. Tá. Então, eu tive essa experiência, eu tenho uma ética dentro de mim, que eu aprendi já também desde a época do espiritismo, com meu pai, com meus tios. Por exemplo, vocês devem lembrar da Carminha Levi, não? Sim, lógico. Já está com bastante idade, a Carminha, assim, querida. A Carminha foi a primeira escola de neo-xamanismo do Brasil. Ela seguia a linha do Michael Herner, né, que teve aquele livro famoso chamado Caminho do Xamã, né? E quando eu fui começar a dar aula de xamanismo, eu marquei uma entrevista com ela, fui lá com o Romeu, pedi para ela as bênçãos para eu poder fazer o meu trabalho, porque como ela já estava antes, eu quis me apresentar meu tipo de trabalho, que é diferente do dela, né? Ela não usa plantas de poder e somos amigos queridos até hoje, né? Esse respeito, essa ética que a gente procura seguir, não é? E de não se apropriar das medicinas sem você ter um contato com a tradição, né, que ela é envolvida, né? Então eu fui nas tradições, né, para poder fazer o meu trabalho. Quando eu fui na tradição, todos eles falavam assim, olha, quando você vai lá, você invoca os espíritos brasileiros, entendeu? Não adianta você invocar espíritos muito que não são da tua cultura. Quer dizer, eu passei por uma instrução com pessoas de cabeça, não com fanáticos, né? Nossa, deixa eu só te falar uma coisa, isso é tão lindo, porque eu tive aulas com mais de xamanismo com Edmundo Pelizardi, não sei se você lembra dele, que é um cara que é iniciado em 500 coisas, né? E ele me apresentou uma vez umas pessoas... Ele é um padre meu bruxo, né? Hã? Ele é um padre meu bruxo, né? Nossa, ele sumiu, né? Mas ele é... E o Edmundo falava uma coisa que eu achava assim, incrível também, que era... você está no mato, aqui no Brasil, evoca a onça pintada, não evoca o tigre, por exemplo, que a onça está ali, né? Não que isso seja certo ou errado, porque, por exemplo, o Léo, ele tem um livro que é dos animais, que eu acho incrível. Ele fala animais para cada ambiente da casa, dos animais alados, dos animais de poder. E a Carminha Levi, que eu conheci ela lá, antes de conhecer o Léo, ali no Palas Atenas, que era, e a Carminha Levi era do Pageia, né? E ela era uma bruxa mesmo, uma bruxa de verdade. Que legal saber que ela está viva. Eu tenho um baralho dela, eu tenho até 2 baralhos, que é igual. Que você sabe qual que é? Não é da sabedoria dos animais, né? Isso, e tem até umas cartas meio tenebrosas, assim. Ela mexe muito... Madonna Negra. Hã? É Madonna Negra. Madonna Negra. E tá falando do Edmundo, né? Então, mas uma coisa que eu vi nesse livro é essa... primeiro, assim, eu gosto de falar isso também do Léo. O Léo foi a primeira pessoa que acho que no mundo eu ouvi falar de veganismo. Talvez ele ouviu eu falar de vegetarianismo, mas vegetarianismo nos anos 80 nunca era vegano, porque a gente nem sabia o que era vegano. Você sabe quando eu parei de comer carne, Léo? Eu estava fazendo yoga no De Rose. E um professor faltou, que era um tal de Luiz, que deu aula lá no Renascer Holístico. O Luiz, não lembro o nome dele. E o De Rose falou, vai lá e dá uma aula, falou para mim. Aí eu fui todo contente, né? Falei, uau, que honra. Aí ele falou, mas se você pisar nessa sala, você tem que prometer que você nunca mais vai comer carne. Agora você é um defensor dos animais, você defende o veganismo.
eu tive a honra de patrocinar aquele documentário Muco. Você chegou a assistir? O Qual? Muco, que o Oberon fez. O Muco eu não assisti. Você vai gostar, é incrível, assim, né? Muco, que fala do leite. E, bom, você já, então, você estuda os animais de poder, você pratica, você ama os animais, você defende os animais, você tem toda essa força, né? Léo, quando você, assim, na tua igreja de Daime, você, então, uma semana, por exemplo, é o ritual de Daime, fardado, que quem está vendo está convidado, claro, e na outra é essa roda de cura xamânica que é mais baseada nos norte-americanos ou não? Não, são dois calendários diferentes. O calendário do Santo Daime, ele segue o calendário cristão, né? O Santo Daime é uma doutrina cristã. É um novo, eu diria, eu gosto de dizer assim, um novo jeito de ser cristão, né? Então, ele segue no xamanismo a gente segue o calendário do paganismo, que tem a ver com as estações. São 8 estações que a gente trabalha, né? Que no fim tá tudo meio misturado, sabe, Otávio? Por quê? Porque o que os cristãos na época, não foi Jesus que fez isso, né? Pegaram e colocaram em cima dos festivais pagãos que tem a ver com o ciclo da agricultura, o calendário agrícola, o calendário pagão, né? Pagão vem de páganos, que significa do campo. Então eles foram colocando as festas, os festejos cristãos em cima dos calendários pagãos, e não contente com isso, eles também absorveram símbolos. Como por exemplo, só para dar um exemplo, a gente tem, assim como os pontos mais radicais da natureza, o verão e o inverno, né? Um é muito frio, o outro é muito calor, né? Então, o que acontece? É o solstício de verão e o solstício de inverno. O solstício de verão é a noite mais longa do ano, o solstício de inverno é a noite mais longa do ano. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram o nascimento de Jesus exatamente no solstício de inverno, lá no hemisfério norte, dezembro, lá no hemisfério norte. E adotaram o símbolo da árvore, por exemplo. O pinheiro era considerado uma árvore sagrada dos pagãos. Por que era considerado sagrado? Porque era a única árvore que não perdia, que não queimava no momento da neve. As outras queimam todas as folhas, né, por causa do frio. E o pinheiro não, quando ele vai lá só dá ele, assim, lindo, parece a torcida uniformizada do Palmeiras, né? Aquele verde e branco, aquele verde e branco lindo. E aí o que acontece? Colocaram o nascimento de Jesus ali, adotaram a árvore de Natal, né? O que as pessoas faziam? Elas iam onde tinha pinheiro, elas adornavam com guirlandas os pinheiros. O ritual da árvore. Eles adornavam com pinheiros e também com um cogumelo chamado Amanita muscaria, que é um cogumelo agárico do Alice no País que o Lewis Carroll deve ter ingerido para que escreveu Alice no País das Maravilhas, né? E porque o símbolo verdadeiro cristão, o que é? É o nascimento de Cristo, é o presépio. Esse é o símbolo verdadeiro do cristão. Daí eles para pagar toda a cultura pagã, então eles pegaram, colocaram nas 8 datas cristãs, pagãs, e também adotaram os símbolos. E aí no solstício de verão era o momento da colheita, o momento dos rituais do fogo, principalmente do ritual do fogo. Por quê? Porque eles pegavam os primeiros grãos que eram colhidos e ofereciam para o fogo, pedindo para o Deus deles, né? Pedindo para o Deus trazer uma boa colheita para os próximos anos, agradecendo a colheita. Os homens também pulavam as fogueiras para conseguir mulheres, né? Uma boa esposa. E aí o que eles fizeram? Colocaram no solstício de verão São João Batista. Então você pula as fogueiras de São João. Nossa, é verdade, que legal isso. Agora detalhe. Eu procurei na Bíblia, que eu sou, acho que deve ser esse ascendente em Virgem. Eu fui lá ver na Bíblia aonde que São João pulava fogueira. Em nenhum lugar da Bíblia dizia que São João pulava fogueira. A única coisa que eu descobri que poderia se dar alguma coisa é que Isabel, né, a mãe de João, combinou com Maria que quando João nascesse, ela ia fazer uma enorme fogueira, e aí
e Maria, de onde ela estivesse, ela ia poder ver que nasceu João Batista. Era o WhatsApp da época, né? É, deve E ver. Então, quer dizer, e assim foi o dia dos finados, assim foi a Páscoa, né? Que coelho. Qual é o símbolo cristão do coelho? Coelho é o símbolo da fertilidade, o símbolo da abundância. Quer dizer, então eles colocaram nesses 8 festivais, colocaram os ritos cristãos, né? Então eu faço os dois. Eu faço o cristão pelo Santo Daime e faço o pagão pelo xamanismo. Nossa, Faço os dois. Léo, me diz uma coisa, eu queria voltar um pouco. Fala um pouco, você ficou um mês no Peru, né? Eu tive um grande amigo meu que fez alguma coisa com você, mas ele não para em lugar nenhum, que é o Serjão, o Ledes Tatu. Talvez você não deve ter conhecido. É o famoso Ledes Tatu. Você sabe o nome espiritual dele? Hã? Você tem o nome espiritual dele? Talvez pelo nome espiritual. Não. O nome dele é Sérgio Ledes. Bom, enfim. Ele fez algum curso com você, mas o que ele falava, e você também está falando, você ficou um mês no Peru fazendo o ritual, assim, uau, conta um pouco disso. Acompanhando o Mateu. Até que uma hora eu começava a fazer purificação para ele com Palo Santo, acompanhando as pessoas que tinham alguma dificuldade. Eu ia lá, ajudava a dar não é fiscalização que a gente chama nesse caso, mas é para dar um apoio ali para a pessoa, né? Que passava alguma dificuldade. Então eu fiquei esse tempo todo lá com o Mateu, né? Mas eu fui outras vezes para o Peru. Isso que eu pensei, você deve ter ido várias vezes para o Peru, né? Várias vezes, conheci outras pessoas incríveis também. Agostinho, né? Agostinho você levou lá na escola. Agostinho não é ayahuasca, Agostinho é Huachuma, São Pedro, que é um cacto que chega a crescer 3 metros de altura, que o princípio ativo é a mescalina, muito forte, que é o mesmo princípio ativo do peiote, né? Então, bem bom. E você você já ficou na floresta muito tempo sozinho? Não, porque eu estou falando isso porque hoje, às vezes, a gente pensa que xamanismo é ler um livro. E o Léo tem várias iniciativas. Quando ele fala assim, eu não pertenço a nenhuma tradição, mas ele honra todas as tradições, ele estuda, então não é curso. Tanto que o Léo ele tem outras frentes, né? Não sei se todo mundo sabe. Uma é o Festival de Música Xamânica, que ele organiza. E o outro ele fez uma época um congresso de xamanismo, e que ele era presidente da Abramex, que era uma associação de xamânico. Até você convidou o Bueno, lembra do Bueno, que era um xamã que nem você, assim. E aí você fez esses... Você ainda tem essa associação? Não, Léo, isso você cansou? Fazemos ainda. Você participou, né? Primeiro. Não, você participou online, lembra? Não, eu fui lá, na PAC. Não, você fez uma participação online também, não teve? Eu acho que sim, mas eu fui lá na PAC, no primeiro... Foi na primeira. Até nós já temos 100 versões. Até que você falou para mim, não deixa o Bueno falar, você não precisa falar muito, fala o Bueno. Lembra disso ou não? Isso é uma brincadeira minha do Léo, para quem não está vendo. O Bueno é um amigo nosso que fala bastante. Mas você ainda tem esses congressos, Léo? Encontro Brasileiro de Xamanismo, é o EBX. Você tem o EBX, Encontro Brasileiro de Xamanismo, e tem a VMX, Virada Musical Xamânica, que é a música, que é a vivência musical, né? Tá. E eu vou agora, na outra sexta, dar uma entrevista para o Samuel. O Samuel, ele divulga o xamanismo. Esse cara é muito bom, né, Léo? Igual você. É um cara que tem um coração de ouro, assim. Ele divulga todo mundo e não quer que falem dele. É verdade. Eu já falei, deixa eu patrocinar. Você sabia que ele foi morador de rua? Hã? Sabia que ele foi morador de rua? Eu sabia, ele falou, nossa. Uma volta por cima, assim, incrível que ele deu na vida, né? Ele é um cara incrível. Agora, vamos falar um pouco do multiplicador, Léo, que você vai dar na minha escola. O Léo, a gente trabalhou junto, criou o que era Renascer Holístico, depois uma universidade holística, depois Hoje Humano e Amor. Aí o Léo, uma época, foi ter uma vida solo, foi ele, o Valfredo, um japonês que eu não lembro o nome. Vocês montaram um espaço, eu até fui lá, Espaço Consciência alguma coisa, na rua Barão do Bananal.
Que memória, Mas querido. eu só tenho memória de antigamente, Léo. De agora não lembro nada. Eu estava procurando hoje uma coisa que não achava. Como que Instituto era para o a nome? Expansão da Ah, Consciência. é. Instituto para a Expansão da Consciência. IED. Lá na Pompeia, né? O, IEC. Instituto para a Expansão da Consciência. Isso. o Valfredo, eu almocei com ele outro dia. O Valfredo é um baita de um yogi. Trabalhou muito com o Prembaba, né? Que era o Janderson. Aí deu entreveiro lá, ele saiu. Agora ele mora aqui em Ubatuba. Você mora em São Sebastião, né? Quando você... Fui lá em Ubatuba, um voo meu. Fui fazer um voo da Águia agora no final do ano passado e estava lá o Valfredo. Ali foi um encontro muito legal. Ele participou da jornada. Tá Legal. bem, E, tá Léo, tranquilo. o que é o voo? Eu sei que seu animal de poder é a águia, né? Você sempre fala da águia. E o que é o voo da águia? Fala para mim, para quem está nos vendo. O voo da Águia é uma jornada de autoconhecimento e cura baseada nos ritos sazonais, nas estações, né? Nessas 8 estações. Então, cada uma das estações elas trazem um componente diferenciado umas das outras, onde a gente faz um trabalho pela roda através dos elementos que a roda tem, né? Os 4 blocos básicos de construção de toda a vida na Terra, fogo, terra, água e ar, né? E as intersecções que existem entre eles, por exemplo. No momento do elemento terra, é silêncio absoluto. É uma concentração de silêncio absoluto. Aí tem terra e ar. Aí é um momento de silêncio com músicas, sem cantar. Aí é congos de congas de cristal, de didgeridoo, tambores. Daí tem o elemento ar. No elemento ar a gente já coloca uma musicalidade, corpo mental, né? Então as palavras, né? São cantando coisas assim que abrem a mente, né? Que também falam de pássaros, falam de vento, dos poderes do vento. Depois tem ar e fogo, que é o que você gosta. É a hora do rapé. Hum, O ar e fogo é a hora do rapé. Tudo tomando a ayahuasca. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: eu não faço uma mesa de ayahuasca. As pessoas costumam dizer assim, fazer comparações que não tem. Nós não fazemos uma mesa de ayahuasca. Existe ayahuasca dentro do voo da águia. Assim como tem o rapé, assim como tem o fogo, assim como tem a sananga, que não sei se você já ouviu falar, assim tá. como tem o tabaco. Entendeu? Então, quando chega no ar, o que é? O tabaco é elemento fogo. E a cinza é elemento ar. O que acontece quando você abana uma fogueira? Daquela explosão, né? Aquela explosão. Então, esse é o momento da germinação na Terra e é o momento para você vencer os bloqueios. É quando aquela sementinha que estava lá dentro da Terra, né? Como um nenê chutando a barriga da mãe, rompe e começa todo um crescimento interior depois, né? Assim como uma borboleta que rompe seu casulo, assim como um passarinho, né, que bica o ovo. Então, essa energia do ar e fogo, né, para romper com os bloqueios, aqueles projetos que estão lá parados na tua vida, aqueles medos que você tem, que você sabe que você vai ter que enfrentar um dia, dá esse pulso, né, para a pessoa poder. Então, a gente faz isso também cantando os cânticos dos Ewanawás e dos Runicuns. Eu tenho autorização tanto do Cian como do Bira, para poder cantar esses hinos esses cânticos dentro dos meus trabalhos, né? Então a gente faz ali os cânticos, dança um pouquinho, né? Um outro momento, né? E ar e fogo. Daí vem fogo. Na hora do fogo é para a gente queimar todas as memórias que causam dor e sofrimento na vida da pessoa, mágoas, culpas, feridas de relacionamento do passado, dos medos. Essa é uma primeira fase de destruição do fogo. A gente trabalha o fogo de 2 jeitos: destruição e criação. Na destruição, a gente destrói essas memórias negativas. Depois, a gente faz a destruição dos vícios. É tão bonito que você vê as pessoas queimando um maço de cigarro ali, bem legal ali, né? Inclusive, né? Depois tem uma parte assim que a gente fala assim daqueles que querem realmente entrar numa nova consciência, de um mundo mais compassivo, daí é para sair desse movimento cruel, da crueldade com os nossos irmãos animais, desse sangue inocente. Então as pessoas queimam o vício da carne ali, várias pessoas. Nossa, que Um dia você for lá, você vai ver várias pessoas lutadas. esse você só Várias... faz lá, né, Léo? Não, eu faço em todos os lugares que tem o voo da águia. Quando você tem voo da águia, é isso que vai acontecer. Esse Né? que vai ter lá em Moema.
Não, o Moema nós vamos fazer a roda de estudos de xamanismo universal. Vamos estudar a roda. Ah, Vamos passar por todos esses 8 fases. Mas já na meditação, na dança, com conteúdo de xamanismo. Vou explicar daqui a pouquinho. tá, eu queria só falar uma coisa, que a maior parte da audiência aqui é do Léo, depois eu vou pôr no YouTube, que eu tenho uma audiência bacana. O Léo, ele fala com lágrima nos olhos. E eu falo para todo mundo, se você buscar um terapeuta, um guia, se ele não falar com lágrimas nos olhos, e eu e o Léo já passamos dos 60. Onde a gente está, não importa. Mas você tem que estar... O Léo tem lá, e essa carinha que ele faz quando ele fala do xamanismo, eu me lembro dele há 35 anos atrás, sei lá. Não, 30, quando ele começou a descobrir. Isso é muito bonito, porque a gente não pode perder isso, né, Léo? A gente pode envelhecer, mas os olhos, né, o brilho nos olhos, ele tem que ficar, né, até o fim. Então, deixa eu só entender. Eu quero ir nesse daí, Léo. Eu nunca tive oportunidade, mas agora eu estou com um pouco de Convidado, trabalho. vai ficar Assim. do meu lado ali. Vai ficar do meu lado, você vai ser meu convidado, vai ficar do meu lado o tempo inteiro. Não, eu quero ir na roda de cura, a próxima que tiver, eu Roda vou. de estudos. Hã? Aí a roda de estudos vai ser aí. Não, a roda de estudo, sim, mas assim... Voo da esse... Hã? jornada xamânica Voo da Águia é o que a gente trabalha com as E medicinas. quando que é esse? Vou até anotar. Esse agora eu vou fazer aqui na entrada do... Vou celebrar aqui a entrada da primavera. Aqui no Estados E lá Unidos. Aqui. Que aqui entra o outono, né? Então eu vou fazer aqui o rito de passagem do outono. E aí no Brasil, o Carlos Gomes e a Fani, que eu acho que você conheceu a Fani, eles vão fazer Perdão, aqui a primavera e o outono aí. Fazer o outono aí e nós aqui a primavera. E, Léo, Continua a roda, para. E o site teu é www, nem sei se ainda usa site, mas enfim, xamanismo.com.br. Tá? Porque como vai isso pro YouTube, é bem legal, né? E aí, lá na Humane Amor, que você está voltando, né, me honrando tanto, você vai dar um curso, né? Inclusive as pessoas estão aqui, inscrições abertas, a primeira aula eu vou estar lá, vou tentar estar em todas. É que eu moro no Guarujá, eu tenho muito bicho, sabe, Léo? E agora eu tô com um gatinho, deixa eu te mostrar. Vem cá. Eu tô morando meio que em São Sebastião também, você sabe, né? Você falou, esse gatinho meu, ele tem síndrome de Down, olha que bonitinho. E ele não enxerga direito, a gente operou ele, não tem uma patinha, tem que ficar tomando meio conta dele aqui, até ele ficar firme. É gato de rua que larga, né? Você sabe como é. Agora você faz reiki para animais, né, também? Eu sempre gostei muito, né? Aqui eu tenho 5, mas na outra casa com a Ananda mais 4. E ela está fazendo veterinária, minha companheira, né? Ela descobriu que esse é... Mas aqui é todo dia bicho, né? Semana passada ela pegou um beija-flor, morreu, mas cuidamos. Depois, essa semana pegamos uma pomba, porque o pessoal acha que pomba é... Então tá agonizando, deixa morrer. Mas não é assim, você sabe isso melhor que eu. Então, eu acho que o xamã, né? A gente não é só venerar a natureza, mas é ser um guardião, né? Ser um... Bom, você me ensina isso. E, Léo, eu lembro de você, o Armando, falando de vegano. Eu falava, não, ninguém pode ser vegano. Vai comer o quê? E eu já era vegetariano, ou meio, era peixetariano, sei lá. E aí e hoje tem muito mais facilidade, né? De opção alimentar. E lá na Humane Amor, esse trabalho que você vai fazer são 8 aulas, é isso, Léo? 16, na verdade, né? 6 aulas. 16. 16. 16. Estou lá junto com o Tauan também, né? Que é um homem de medicina que vai fazer junto comigo também. É uma pessoa treinada por mim. Então vamos fazer. São 3 meses, na verdade, 4 dessas 16 aulas vão ser dadas online. 4 delas, né? Para poder encaixar em 3 meses de trabalho. Uma vez por semana o encontro, né? Por que ser uma vez por semana? A metodologia da roda é o seguinte. Primeiro, a gente passa o conteúdo daquilo que nós vamos estudar. Por exemplo, vamos estudar reino vegetal, o vegetal de poder, sei lá.
Então você escuta o conteúdo, depois você faz a vivência referente ao conteúdo, e daí você leva para casa um desafio para fazer durante a semana, referente a essa vivência também. Então, tornando, na verdade, a roda de estudos experiencial, ou seja, você aprende, vivencia e experiencia, ou seja, coloca em prática aquilo que você vai aprendendo, né? Então, isso forma um circuito, é uma metodologia assim, de xamanismo muito interessante, que faz com que as pessoas vão andando na sua roda, na roda da sua vida, se transformando. Você vai ver que as pessoas vão se transformando ao longo do caminho, ao mesmo tempo que vão aprendendo xamanismo. Os ícones todos do xamanismo, né? Poder da palavra, plantas de poder, a gente vai, né, colocando assim um recheio e tanto, né, para as pessoas saírem realmente com, não xamãs, mas conhecendo o xamanismo, sem dúvida. Isso que você está fazendo aí. Não, que eu vou fazer agora, amanhã, um trabalho que é chamado O Curandeiro, amanhã. É um trabalho do Daime também, né, que a gente faz. Aí no sábado eu vou fazer um voo da águia, aqui. Fazer esses dois aí. Legal. E esse curso sábado. que você tem de multiplicadores de xamanismo, como que seria? Então, esse curso já é feito em regime de retiro. As pessoas ficam 8 dias internadas comigo ali, já para aprender a passar aquilo que elas aprenderam na roda, elas vão aprender a passar para o outro. Ou seja, qual é o objetivo dos multiplicadores? É multiplicar o conhecimento da roda, fazer com que as pessoas consigam andar na roda da sua própria vida, e assim todas as transformações que acompanham, né, esse percurso que a gente faz pela roda medicinal, né? E é lá em Tapecerica? Não, Tapecerica, mas eu vou fazer um agora, quer ver? Vou fazer um em Manaus, em maio, e vou fazer um no Canadá, em agosto. O mesmo multiplicador. 8 dias. 8 dias, retiro, absoluto. Ninguém sai, ninguém entra. Quantas pessoas fazem no Canadá, por exemplo, Léo? Não sei, é a primeira vez que eu vou lá, né? Mas a gente está esperando algo em torno de 40, 50 Naquele pessoas. frio. Em agosto já é meio, mas frio é agora. Aqui no inverno. E no Amazonas, que é o calor e que é tanta natureza. Amazonas não tem frio. É. E ali nós vamos estar no meio do inverno, em agosto. No verão, no meio do verão, lá no Canadá. E aí você leva um grupo para o meio do mato e faz essas vivências. Eu retiro. Tem uma pessoa aqui, Thelma, olha lá, fez os multiplicadores em janeiro de 2019, um pouco antes da pandemia, né? Maravilhoso, 8 dias incríveis. Muito bom. Thelma Madola. Ajuda seres a vir para esse mundo aí. Nossa, que lindo. Quem está aqui vendo, deixa o like, né? Que fala, sei lá, que é aquela barrinha assim, que é o mãozinha para cima, e fala da onde que vocês conhecem o Léo. E se vocês quiserem entrar no meu Instagram e entrar no Léo, que o Léo vai estar lá na Humana e Amor. Agora, acho que eu não tenho a data aqui, mas em meados de abril, uma quarta-feira, dando esse curso, que é um curso de roda de cura. É isso? Roda de estudos de xamanismo universal. Roda de estudos de xamanismo universal. É que o Léo, ele faz tanta coisa, para ele consegue diferenciar, mas para mim, assim, são só coisas lindas, porque tem o festival de música, ele que organiza, dá aula no Canadá, dá aula em Manaus, e eu acho legal porque eu e o Léo, a gente pensa muito em legado, né? Às vezes, você sabe que o Osho, Léo, quando ele morreu, ele falou para os discípulos dele, que eu era muito ligado a ele, assim, deixa esse mundo um pouco mais amoroso, um pouco mais perfumado, o Osho adorava falar de perfume, e um pouco mais gentil. Não precisa ser muito, mas um pouquinho. E eu passo isso muito para os meus alunos, e vejo que também você passa, né? Porque o nosso legado é isso, né? Será que eu estou deixando esse mundo mais amoroso, mais gentil? Você fala tanto de cura, né? Você também é um homem medicina? Porque eu posso perguntar isso. Você não vai chegar por aí falando, eu sou que eu te conheço.
Eu sinto que é o mais próximo do que eu, do que eu faço mesmo, né? Eu ajudo, na verdade, minha missão é inspirar as pessoas. A minha missão mesmo, a declaração da minha missão é inspirar as pessoas para que elas possam se conhecer melhor, se reconectarem ao sagrado e se harmonizarem com todos os seres, com todos os reinos da natureza para buscar sua própria felicidade. Em resumo, é isso que eu faço. Eu Ah, não sei se isso tem um, mas é isso. mas eu acho que tudo. Sei fazer sair vento da mão, não sei se bato assim, sai vento, não sai fogo das minhas mãos, mas eu tenho um caminho que eu percorri, que eu compartilho com as pessoas, um caminho que fez valer na minha vida, foi a razão do meu viver, e é isso que eu compartilho, na verdade. O inspirador. Você Acho que eu sabe, Léo, você e a minha companheira, Ananda, vocês me ensinam a fazer tudo por amor. Eu tenho esse ascendente leão, que às vezes o eco começa a falar mais alto, mas aí minha companheira fala, ei, hoje você não foi muito amoroso. E você e ela, eu percebo que vocês põem um amor em tudo, muito, muito grande mesmo, né? Então, olha, ó, todo mundo fala xamanismo feminino, você faz muito bem a sua missão. Tua companheira também está nesse mundo, assim? a madrinha da igreja, a Cris, Não, a madrinha da nossa igreja. que legal. Então, só para Acompanha sempre. a gente entender, então, agora em meados de abril, depois eu vou colocar a data certa aqui. 11, 11. Hã? É 11 na Amor, acho que é 12 que começa. 12 de abril eu vou estar lá, se vocês quiserem conhecer o Léo lá, essa formação, né, que é os estudos do xamanismo, com todo esse cabe... É que o Léo é muito humilde, mas assim, o que ele sabe disso, assim, o que ele... Eu me lembro lá no congresso de xamanismo, estavam umas pessoas lá, e uma delas, o Léo sabe quem é, e falava, eu sou um xamã, eu sou um xamã. E todo mundo é xamã, falava, uau, que maluco isso. E não é bem assim, né? São muitas... O Léo também, eu lembro muito da vida dele. Acho que nem ele sabia que eu lembrava lá da rua. Agora, só porque eu falei, esqueci, daquele espaço lá, que era na Pompeia, né? O Léo também passou por uma doença muito grave. Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Uma época, a gente foi conversar no shopping, lembra, Léo? Você estava parando de comer carne, você estava começando a ser vegano. A gente se encontrou no shopping Ibirapuera, eu lembro disso. E você me contou que você estava com problema, e você estava num processo de cura. E eu acho que a vida é assim, né? Eu acho que o grande curador, Jung falava, né? O grande curador, ele já sofreu muito, ele já passou por um monte de coisa. Só que o Léo e o xamanismo, acho que tem isso. Você vai de encontro, você não fica esperando, né? Tá, ali tem um ritual de passagem, ali tem uma possibilidade de... Não é como eu que sou meio do Osho, que a dança, a celebração é mais fácil, mas o xamanismo ele vai de encontro a essas sombras, né? E tem o animal das sombras também. Então eu acho lindo aprender com o Léo, eu estou muito honrado de ter o Léo lá. Então, dia 12 de abril, no site da Humana e Amor tem, é um grupo, são vários encontros, vai estar o Léo, depois vai estar outras pessoas, né? Ah, o Léo, alguém te conhece mais que eu, já faz 18 anos essa doença, se curou com a crença do xamanismo, ou com a prática, né, do xamanismo, né, Léo? Hum? Mulher-Aranha. Mulher-Aranha, ela? Mulher-Aranha. Ai, que legal. E eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para o Léo, a gente está quase terminando, porque Instagram uma hora tá bom, né? O Léo está aí em Nova York, vai fazer compras ali comprar os iPhones novos, umas Harleys. E é isso que eu falo também, né? O Léo, ele tinha muito dinheiro. Ele pagava todas as pizzas, a gente saía quase toda noite. Ele fez um curso de astrologia, o Léo fazia Kung Fu, fazia um monte de coisa. E voltava todo dia de Santos. Eu falava, como assim? É uma hora e meia com essa... Naquela época, essa neblina, não sei nem se tinha a ampliação da pista. E então o Léo, ele... Estou perguntando quando que vai ter em Caraguá, quando que você vai para Portugal, Léo? Você vai para Já Portugal? fomos para Portugal. É, Fomos ano passado.
para Portugal. Vamos o ano que vem. Ah, vão? O ano que vem, sim. Para onde que você vai? Você vai para Lisboa mesmo, Hum. no lugar no lugar que eles chamam das Betes. Acho que a pessoa que está em Portugal deve conhecer as Betes. Procura saber das Betes, que elas podem também te receber lá. Quando vai ter em Salvador? Salvador vai ser em novembro. Nossa, e é interessante porque você tem essa missão mesmo, né? Porque eu dificilmente saio daqui, né? Agora eu vou dar um curso, uma formação de Tantra também de 8 dias. Tantra não sexual, nada disso. Lá em Floripa, mas é muito difícil sair. E o canceriano é você. Você sente falta de casa, Léo? Mas eu tenho ascendente eu tenho ascendente em, como é que chama? Em Sagitário, né? Não, Ascendente não. a Casa 1 lua. casa 1 em Sagitário. Não, ó, então casa 1 é em Virgem. Você É? deve ter a lua em Sagitário. A Lua em Capricórnio. Ué, sabe por quê? Às vezes eu falo com a Monja Coen, né? E falo, só não tem vontade de não ser mais conhecida, de só fazer meditação. Ela fala, mas a vida me pôs nisso, né? Ela diz. Eu acho que a Ah, vida te pôs nisso também, né? eu tenho muitos planetas na casa 11, Otávio, né? A maior parte dos meus planetas, tudo casa 11. E eu tenho um leão em 5 planetas. Leão como é que chama? 5 Leão em planetas. Marte, leão em... É que eu não sei tudo, assim. Leão em... Lá onde é o Capetão, como é que é? Plutão. Depois eu vou fazer teu mapa. Eu Faz o vou pegar mapa aí. teus. Agora estou fazendo tanto mapa por causa desse programa lá do Paranormal, que me ajudou muito, né? Então, mas eu vou pegar teus dados. Então, eu queria saber, alguém quer perguntar alguma coisa para o Léo? Você quer que eu toque algum outro assunto? Aqui eu, por mim, falava com você Eu também. de tudo que você fez, né? Porque exatamente também coisas que tem um lado meu que, nossa, peiote, eu lembro lá do Carlos Castanhedas, do Voo da Águia, Dom Pedrito, né, que você falou. Quanta São Pedro. experiência. São Pedrito, né? Quanta experiência. Quantas vezes você foi para o Peru? Ah, Peru, acho que eu fui umas 7, 8 vezes pro Peru. Esse tempo. Ah. Você já tocou, porque o Léo tem mais tambor do que eu tenho de barriga hoje. O Léo tem muito tambores, né, Léo? Você é um especialista, né, de tambor, assim. Medicina, né? Hã? Faz parte das minhas medicinas o tambor, né? A Fernanda está perguntando se você é vegetariano. Ele era vegetariano nos anos 80, né? Ou Vegano. não? Ele é vegano. Então anota aí, ó. Sou vegano, sem açúcar e sem glúten. Uau! Isso é... Eu falo, eu acho que o Léo comunga comigo, né? A gente ama todo mundo, se come carne, se não come, mas eu acho que eu e o Léo somos muito felizes de ter uma alimentação não violenta, muito feliz, né? Não é que é um sacrifício para nós, não é uma coisa de ego. E se alguém lê esse livro do Léo, que chama Animais de Poder? Não, né? Tem outro nome. Espírito animal. Espírito animal. Nossa, ele dá mil motivos para a gente repensar isso, né? Da nossa alimentação, enfim. O Romeu Graziano ainda é vivo, Léo? Espero que sim, né? Mas tantos anos que eu não vejo o Romeu, nem a Nossa, Chola. nunca mais encontrei eles lá. Ah, então é isso. Nenhuma pergunta para o Léo que vocês queiram fazer? Quem está aqui? Alguma dica? E lembrar, Léo, você vai trazer o ritual do Ayahuasca aqui em São Paulo? É em São Paulo que ele faz, fala. Só faço o ritual há mais de 30 anos aqui em São Paulo. Na igreja e fora também. O que você acha de tambores com couro animal? Eu já vi você explicando isso uma vez, mas se você quiser falar. Eu utilizo couro de cavalo. Utilizava, né? Que faz tempo que eu já não tenho tambor, né? Faz muito tempo que eu tenho muito tambor, muito mesmo. Mas por que o couro de cavalo? A gente pegava o couro lá do Rio Grande do Sul, porque o gaúcho não mata cavalo. O cavalo do gaúcho é como cachorro, é um pet, né? Ele depende do cavalo, né? Então os cavalos, quando morriam, eles tiravam o couro e eu pegava o couro com essa pessoa, né? Mas hoje já tem
tambores veganos, eu já toquei algum, né? É evidente que não é, a gente não pode dizer que é exatamente o mesmo som, mas tem um som bom mesmo, dá para trabalhar com os tambores veganos também. Você sabe o que eu penso, Léo? Pelo menos para mim, isso sempre fez muito sentido, mas eu não sou dono da verdade. Uma vez eu estava indo para Visconde de Mauá, né, que eu tenho casa até hoje lá, desde há mais de 30 anos. E tinha um Monza. Monza era um carro e ele bateu numa vaca. Eu estava no carro de trás com um amigo meu e a vaca morreu e as pessoas se machucaram muito. E saiu um monte de gente, a vaca já estava morta, e cortaram a vaca para comer, né? Caminhoneiros, assim. E depois eu fiquei pensando nisso. Eu poderia ter comido. É lógico que eu, por exemplo, se cai uma vaca morta na minha frente hoje, eu posso comer. É lógico que eu não comeria, não gosto. Porque eu acho que a questão é a violência, né, Léo? Como você falou, se o cavalo morreu ou não, eu não sei. Eu não sou dono da verdade. Por exemplo, abelha jataí, que eu sempre tomei mel de jataí. Agora já ouvi falar que também não pode mais, né? Porque é violento. Então eu parei. Não sei se pode, porque a jataí, na minha época, elas faziam mel nas paredes e depois elas iam embora. Hã? Não tem em casa, faz na parede. Ah, então esse você usa também. Não, eu não uso, mas elas vivem lá. Elas Uhum, fazem a colmeiazinha dela nas paredes mesmo, lá do fundo da minha casa. uhum. Eu não deixo elas em paz. Não vou ela tirar o mel, deixo elas ali. Porque às vezes elas iam embora onde eu morava. Léo, você fez esses cursos de xamanismo em Santa Catarina, em Manaus, em Portugal, todos os lugares aqui estão falando, lá com os arturianos. Sabe o que é isso? Não. Arturianos? É, Já ouvi falar assim, mas eu não tenho nenhum estudo com isso, né? porque muita gente agora está buscando coisas fora desse planeta. Eu e o Léo, a gente é muito desse planeta, é muito da natureza, do amor, de beijar as pessoas, de abraçar, de dançar. Então, eu acho, às vezes, até meio exagerado essa coisa de buscar tanta coisa fora. É isso aí, Ah, Léo, tô nessa. então é isso. Eu vou no YouTube colocar aqui as datas de tudo, tá? Onde vende esses tambores de couro de cavalo, se você quiser Já responder. nem sei mais, há tantos anos, era um senhor que pegava, né? Hum, Já nem sei mais. Mas se você tentar achar no sul, é isso daí, eles não matam o cavalo. Só se o cavalo, por exemplo, está com uma doença, alguma coisa assim, que eles matam. Gaúcho não mata cavalo. é verdade. Diferente do norte e nordeste, que às vezes, né, mata alguma coisinha assim até para exportar, né? É. Tem gente que vai fazer curso com você lá em Minas Gerais também, você vai estar, Léo? Agora em abril. Eu, Agora em abril eu vou lá para Belo eu Horizonte. nunca vou te ver, Léo. Você fala para mim aqui em São Sebastião, aqui perto, né, do Guarujá, mais ou menos. Mas eu nunca vou te ver. Vou te ver em Minas, no Canadá e na Rússia, lá em Alfa Centauro. Mas que bom que você faz esse Vou te dar trabalho. o verão. No verão vou te convidar para comer um risoto comigo lá em São Sebastião. O risoto que eu faço, que eu só também tenho uns dotes culinários, né? Eu Canceriano. vou fazer um risoto italiano, vegano. Aí vem você e sua companheira, vamos passar uma tarde gostosa, um dia gostoso. Tá, mas antes disso eu vou aqui no teu, lá na Humane Amor, eu vou estar lá com você. Então, perguntando só que algumas vezes, eu queria que você pudesse responder se em Salvador é para iniciantes. Vou da Águia. Vou Tá. da Águia. Jornada xamânica Voo da Águia. Para iniciantes também, os iniciantes passam por uma entrevista, né, para a gente conhecer bem. E esse intuito de conhecer bem é para poder dar, né, um acompanhamento cada vez melhor, a gente saber um pouco da história da pessoa, né? E não tendo nada que proíba, quando eu digo nada que proíba, por exemplo, tem algumas pessoas que tomam alguns tipos de remédios psiquiátricos, essa é uma contraindicação, né? Que não atua muito bem junto com a ayahuasca. Então, a gente quer conhecer, saber tudo para poder fazer a coisa com bastante segurança, né? O que o nosso barato ali é tornar um ambiente seguro para que você possa ter a sua experiência. Então, a gente tem essa conversa com os novos, né? Tendo essa conversa, a gente vê que está tudo ok. Olha, tem uma moça que pergunta da Santa Maria.
Santa Maria é mãe de Jesus. Não, eu acho que é uma erva que ela está falando, não é ou não? Então, fala diferente, assim, você quer saber sobre a cannabis, né? Al- É al- isso que ela quer. Ah, é Ela alguém quer que... saber. Cannabis, você sabe como eu respondi isso antigamente? Não. Hoje já hoje tá permitido você falar da cannabis, né? Da maconha. Ah, porque Santa Maria é maconha? Não, Santa Maria é Santa Maria. Diferente da maconha, por quê? Porque quando você usa a Santa Maria, que hoje são ritos que não se tem, né, que são ritos que tinha mais no passado, a gente evoca uma entidade, a santa. Então não dá para dizer que é a mesma coisa, entendeu? É outro propósito. Né? Então esses trabalhos com Santa Maria já faz muitos anos que estão suspensos aí, né? E eu particularmente eu sou uma pessoa que eu tenho habeas corpus para poder plantar, eu planto na minha casa e tiro de lá meu remédio, né? O óleo de Eu tomo cannabis, também. que você toma também, né? Eu tomo também. Eu mesmo faço negócios, né? Porque eu tenho uma autorização do governo, né? Do juiz, para poder plantar na minha casa e dali eu tiro o remédio também. Meu, como o mundo mudou, né, Léo? Autorização do juiz. Sabe como eu respondia? Sabe como é que eu respondia antes? Ah, Às vezes a pessoa estava falando de plantas de poder, daí, aí, Léo, a primeira coisa é, e a maconha? Daí eu falava sobre a planta, porque a planta é maravilhosa, né? A planta é maravilhosa. A planta é o que mais se aproxima de uma panaceia. Eu não acredito em panaceia, mas o que mais se aproxima para mim é a cannabis, né? Daí ele perguntava, eu falava sobre a cannabis, dos benefícios da cannabis naquela época, hein? Daí tinha uma segunda pergunta que ele fazia: e você usa? ah. Que aí eles querem saber, né? No fim é É, isso, né? Daí eu respondi assim, Otávio: olha, a sua pergunta é muito complexa de responder. Porque se eu falar que não, você não acredita. Se eu falar que sim, você me condena. Então deixa na sua imaginação. nossa, é mesmo. Mas por que que tem uma moça aqui falando Salve Santa Maria? Santa Maria, que é o nome que se utiliza Ah, numa prática espiritual. Né? tá. Panaceia, faz tempo. Então, cannabis. Santa Maria é só no ritual espiritual e esse ritual está fechado nesses instantes, né? Ah, Porque, por uma questão, é proibido no Brasil. No hum. Brasil é proibido. Mas cigarro também é proibido, ou não? Não, cigarro não. Você vê que incrível. Cachaça não. Maravilhoso, é? Não. Essas são Não, as bada... eu e o Léo, é bom as pessoas saberem que a gente é mais maduro, né? Eu dancei no Madame Satã, eu curti muito a noite, mas eu sou muito careta. Bebida eu não bebo de jeito nenhum. A não ser dentro de um ritual, se precisar, né? Então, não é que a gente... Eu acho que não é que a gente é maluco, assim, muito pelo contrário, a gente viveu na época dos malucos, assim, mas não... A gente sempre teve uma saúde, o Léo sempre foi um atleta, né? Ligado. Olha quem entrou aqui, o Aponi, conhece ele, que é um índio também? Aponi, Ou não? conheço. Não? Ou conheço, né? Não, pode ser que eu É, conheça. o Aponi, ele fez várias aulas na outra escola minha. Ele é um índio mesmo, um cacique. Agora não lembro da tradição dele. Que lindo ele tá aqui. Eu acho tão lindo quando um índio vem aprender com a gente, né, Léo? Alguns índios já fizeram reiki comigo. Eu falo, nossa, eu me sinto muito honrado. Porque são pessoas que conhecem tanto de cura, né? Passou ali o negócio, eu não sei, Ilubar? Não sei. Ah, Léo, então é isso. Olha, muita gratidão. É que agradeço. Até o dia 12 de abril eu vou estar lá na Humana e Amor com o Léo. Quem está nos vendo, se puder replicar isso. Porque é lá em Moema, perto do metrô, essa oportunidade de estar com o Léo ali na Babilônia. A Babilônia eu chamo São Paulo, que é o caos, assim, a gente falar de espiritualidade, de xamanismo, de meditação. Vai ser lindo lá esse curso. Tá bom? Xamanismo feminino, viva. E vai lá, o Léo está aí nos Estados Unidos, vai fazer corte. Vou dormir, cara, tá mó frio aqui, cara. Imagina, eu tô te vendo aqui, tá um calor, eu tô de manga curta. É lindo, Léo. Eu te amo muito, eu sou muito grato em te conhecer. Quero falar também que o Léo ele ajuda muito um amigo nosso, um mestre nosso, e o Léo tem um coração. Eu fiz várias, sei lá o nome desse negócio. Meu Instagram é esse aqui, Sandro. Humano e Amor, é só clicar aqui em algum lugar.
E quem está no meu, se quiser entrar no do Léo, ele é um cara incrível mesmo. Eu conheço ele há 30 anos, eu sei que ele tem um coração maravilhoso, tá bom? Tudo bem que a gente não entende nada de Instagram, ficamos 40 minutos para entender aqui onde que entra, mas a gente entende de amor um ao outro, né? Isso A sim. Nanda me ligou e falou, como assim vocês não sabem entrar nisso, minha companheira? Eu falei, não sabemos, fazer o quê? Eu sou Quem bom de convida... Facebook. Isso é tudo Hã? uma coisa geracional, né? Isso é geracional, porque Facebook eu mando bem. Ah, é, o Facebook. Tá bom, Léo, amor, 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 Léo, amor, amor, amor a todos que estão aqui com a gente, gratidão. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.